que é um dos versos do Pai Nosso, porquanto nós podemos considerar o Pai Nosso quase como um poema ensinado por Jesus. E na segunda parte ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É sobre este verso que nós vamos ver que, afinal de contas, em tão poucas palavras está lá tanto significado. Porque nós, pela força do hábito de orarmos o Pai Nosso, fazemos-lo de carreirinha, muito rápido, e não nos apercebemos de cada palavra, de cada frase ou de cada verso, e não tiramos partido desse ensino extraordinário de Jesus. Então Jesus, durante os poucos anos que emprestou a sua presença amiga aos sofredores e até aos ignorantes da terra, foi visto muitas vezes orando. Um dia, um dos apóstolos rogou-lhe com o desejo sincero de aprender: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece. Jesus percebeu a ânsia daquele seu apóstolo que lhe demonstrava estar necessitado de saber orar. É nessa altura que Jesus profere a chamada oração dominical, mais conhecida como o Pai Nosso. Muitos pensam que a oração dominical significa a oração do domingo, o que não é verdade, porque dominical vem do latim dominis, que é Senhor, a oração ao Senhor. Considerando todos os demais ensinos do Cristo, podemos perceber que a sua oração é mais, mas muito mais, do que uma simples prece. Ela é um roteiro seguro, do qual nós podemos extrair profundas lições. É importante então ponderar para a grandeza dos ensinos que Jesus ali sintetizou. E como vimos, foi atendendo a um simples pedido de um apóstolo. Jesus assim legou à humanidade o tal roteiro que nos poderá conduzir com segurança na escalada para a nossa própria autorrealização. Basta que procuremos seguir esse roteiro com disposição, com coragem e, acima de tudo, com muita vontade. O verso que nos propomos aprofundar está na segunda parte do Pai Nosso, onde Jesus, como já dissemos, pede o pão nosso de cada dia. É uma rogativa, mas se virmos bem, é a rogativa de um filho agradecido, que reconhece a misericórdia e a providência divinas. Porque nós podemos dividir o Pai Nosso em duas partes. A primeira, no início, Jesus louva o Pai. E só depois é que Jesus passa a referir aquilo que são as nossas necessidades. Esta segunda parte começa com uma palavra que perfuma o nosso dia-a-dia. O pão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esta frase representa uma evidência que muitas vezes esquecemos. Ou seja, não somos criaturas autossuficientes e que todos os dias precisamos de nos alimentar. É pelo pão diário que nós devemos orar, porque é pela graça de Deus que comemos e vivemos cada dia. Entendendo nossa total dependência de Deus, Jesus ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia e ensina-nos a fazê-lo juntamente com muitos homens e muitas mulheres para os quais esta prece, às vezes, é um grito.
até muitas vezes abafado, que acompanha a ansiedade de todos os dias. Quantas mães, quantos pais, ainda hoje, vão dormir com o tormento de não ter no dia seguinte o pão suficiente para os próprios filhos. Imaginemos esta oração, recitada não na segurança de um lar confortável, mas na incerteza de um ambiente onde falta o necessário para viver. As palavras de Jesus, assim, assumem uma força nova. A oração cristã começa na realidade do nosso coração. E sabemos que muitas vezes as pessoas vivem em necessidade. Ainda há pouco vimos o apelo daquilo que se pretende alcançar para entregar às nossas famílias assistidas para terem uma consoada um pouco mais feliz. É partilhando, porque felizmente nós não estamos na condição de quem não dispõe do necessário para viver, graças a Deus. Precisamos, na simplicidade deste pedido ao Pai do pão de cada dia, acrescentarmos um pouco mais de abrangência, dilatar mais o nosso rogo e dizermos: Pai, faz com que para nós e para todos hoje haja o pão necessário. Tanto mais que o pão que é cristão pede nesta oração não o meu, mas o pão nosso, no plural. Assim quer Jesus. Ensina-nos a pedi-lo não só para nós mesmos, mas para a inteira fraternidade do mundo. Se não orarmos deste modo o Pai Nosso, ele deixará de ser uma oração com sentido cristão. Ora, se Deus é o nosso Pai, como nos poderemos um dia apresentar a Ele sem termos dado as mãos aos necessitados? E se por acaso roubarmos uns aos outros o pão que Ele nos concede, como podemos dizer que somos seus filhos? Então, nesta prece, temos de ter uma atitude de solidariedade. E oraremos a Deus, enquanto o pedido dessas almas carentes não forem atendidas. Não nos esqueçamos. Jesus educa-nos, aqueles que nele acreditamos, a apresentar a Deus as necessidades de todos. Todos somos vossos filhos, disse Jesus, dirigindo-se a Deus. Todos somos vossos filhos, tende piedade de nós. Então será bom pensarmos nas crianças famintas que vivem sem pão. E não é só nos países em guerra, mas também onde graça a miséria. E pensando nelas, recitemos em voz alta a prece: Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se podemos e nada fazemos por elas que têm fome, o pão que pedimos ao Senhor na oração é o mesmo pão que um dia nos acusará. Ouviremos então a voz da nossa consciência acusatória, porque ela nos repreenderá pelo pouco hábito de repartir com quem está necessitado. O pão oferecido à humanidade não pode ser comido só por alguns. O amor não suporta isto. O nosso próprio amor não pode suportar. E nem sequer o amor de Deus pode suportar o egoísmo de quem não reparte o pão. Diremos em vão: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se nada fizermos para conquistá-lo
como sustento ou se o possuímos em abundância e desprezamos aqueles que padecem fome e frio. Certa vez havia uma grande multidão diante de Jesus. Eram pessoas que tinham fome. Jesus perguntou se havia entre eles quem tivesse alguma coisa. E só uma criança ficou disposta a partilhar aquilo de que dispunha. 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplicou aquele gesto generoso, conforme encontramos em João 6, versículo 9. Aquele menino, nesta demonstração de partilha, tinha compreendido já a lição do Pai Nosso. A lição de que os alimentos não são propriedade individual, mas providência a partilhar com a graça de Deus. A maior lição deste fenómeno, realizada por Jesus naquele dia, não foi tanto a multiplicação, apesar de verdadeira, mas o importante foi a partilha. Dai-me o que tendes, e eu o multiplicarei, disse Jesus. A fome está no mundo porque o homem governa as coisas a seu modo, ignorante e egoísta. O cristão sabe isto e reconhece a sua dependência de Deus. Alguns descrentes não o querem aceitar e até blasfemam, como o caso que vamos narrar. Um visitante estava admirando uma fazenda, uma quinta, muito bem cuidada de um amigo, e comentou: Deus e você fizeram um belo trabalho neste lugar. Estou admirado como tudo está tão bonito. O fazendeiro respondeu rispidamente: deveria tê-la visto quando Deus cuidava dela sozinho. Não era nada mais do que carvalhos mirrados e amoreiras silvestres. Tudo o que está agora deve-se a mim. Não raro ouvimos estes rebaixamentos da divindade, mas ponderemos no raciocínio enganado do fazendeiro. Quando Deus cuida, Ele mesmo, e quando é do mundo, o mundo fica muito bom. O homem é quem faz a desordem em todas as coisas, nunca Deus. Em todos os lugares, como nós sabemos, as populações estão explodindo. O mau uso está arruinando a terra, apesar de Deus dar a possibilidade da germinação e o crescimento das plantações. Madeireiros estão cortando e fazendeiros estão queimando florestas. Os primeiros degradando os solos e os segundos plantando em terras que só permanecem férteis por pouco tempo, antes de se tornarem completamente estéreis. Esta habilidade para destruir é dos homens. As criaturas, ainda que podendo servir-se das mãos, com trabalho útil, como o fazendeiro fez, não entendem que o trabalho não apaga, o esforço não apaga a realidade das dádivas de Deus. A abundância de coisas boas não nos deixa apreciar o cuidado contínuo que Deus tem conosco. Tornamo-nos criaturas mimadas. Nossa abundância faz-nos ver luxos como necessidades. A maioria de nós não sabe nada sobre a verdadeira pobreza. Nunca duvidamos do aparecimento da nossa própria próxima refeição. E não tememos o frio, porque as nossas roupas não estão esfarrapadas.
A ideia de pão de cada dia, conseguido só para o próprio dia, é estranho para nós. Só o sabe, só lhe dá valor aquele cuja comida chega numa dádiva de caridade diária. Tudo o que é posto na tigela é o que ele come nesse dia. Mas será que o pão nosso que Jesus se refere significa apenas comida? Não só de pão vive o homem. Segundo um estudo de Morel Philippe Wilken, a maior parte das traduções em relação a este verso do Pai Nosso traz o pão nosso de cada dia, como dizemos, ou o pão nosso cotidiano. Mas pensemos, na passagem do século IV para o século V, São Jerónimo de Praga, foi autorizado a traduzir a Bíblia do grego para o latim, a chamada Vulgata. A palavra grega que é traduzida como de cada dia ou cotidiano é ipuisin. Esta palavra, melhor dizendo, ipiusion, foi traduzida como substantiale no Evangelho. No Evangelho de Mateus e como cotidianum no Evangelho de Lucas. Morel, no seu estudo, interroga: o que leva alguém, no caso Jerónimo, a traduzir uma mesma palavra no mesmo contexto para expressões tão diferentes? E ele próprio reconhece que é um mistério. E segundo ainda ele, sabemos que Jerónimo fez a tradução da Bíblia à pressa, trazendo este e outros descuidos, como sabemos, já que a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Ele acredita que São Jerónimo, não teve má intenção, pois se assim fosse, a tradução errada estaria nos dois Evangelhos. Um outro estudo de Russell Norman Champlin informa, no livro que publicou, o Novo Dicionário Bíblico, que na antiga versão siríaca a tradução é o pão nosso duradouro, ou, noutras versões, o pão nosso de amanhã. Ora, voltemos à palavra grega. Epiosion é formada por epi, que quer dizer sobre, acima, além de, e ousia, que quer dizer substância. No Evangelho de João, no episódio chamado o Pão da Vida, Jesus diz-nos que o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. E diz mais de uma vez Jesus: eu sou o pão da vida. Então, epiosion é o pão substancial, ou o pão além da substância. O que será? O alimento do Espírito. Não é só pão material que Jesus nos ensina a pedir. Ainda no mesmo capítulo de Mateus, e logo a seguir ao Pai Nosso, Jesus diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer. Não é a vida mais que o mantimento? Jesus não nos iria ensinar a pedir pão a Deus para logo depois desdizer o que disse e aconselhar que não nos preocupássemos com o que comemos. Esta oração que Jesus nos ensina não é só uma fórmula para pedir coisas materiais. Peçamos então a Deus também o alimento espiritual. O que necessitamos para conseguirmos entrar em harmonia com a vontade de Deus, conquistando assim o seu reino e ver todas as criaturas como manifestações do Criador. Encontrar nos outros a nossa irmandade.
merecendo pelo nosso esforço então, se o fizermos, a evolução que podemos começar já a alcançar ainda neste mundo material que estamos habitando. Oremos, pois, por tais preocupações de crescimento espiritual, porque é assim que deve ser. Aquilo que procuramos para trazer tudo o que referimos, além das pessoas que já citamos, também lemos uma audiência do Santo Papa no dia 27 de março de 2019, falando sobre este versículo do Pai Nosso. E também um aprofundamento de Roberto Bunting, um pastor evangélico, mas que também buscou aprofundar o real significado das palavras de Jesus: dai-nos o pão nosso. Não só o pão da boca, mas sobretudo o pão que alimenta o nosso espírito. Porque nós, os que aqui estamos, quando começamos a ter a preocupação de frequentar a casa espírita, já acreditamos que somos espírito. E se acreditamos que um corpo necessita alimentar-se, melhor percebemos de que um espírito também. Não é de coisas materiais, mas são de energias, são de bênçãos, são de cuidados do próprio Mestre Jesus. Que Ele nos abençoe nesta noite tranquila. E pela vossa atenção eu fico grato. Obrigado.